Glória a Deus. Pois é, pessoal, quando eu cheguei de madrugada e comecei a falar com Jesus, e confesso para você que eu me banhei em lágrimas, depois que ele me deu essa palavra, eu me surpreendi. O título dessa mensagem é: As ações de uma pessoa demonstra exatamente o seu nível de intimidade com Deus. Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo pela televisão, profetizando, pela rede social, qual é o seu nível de intimidade com Deus, irmão? Qual é o nível de comunhão que você tem com o Espírito Santo? Qual é o nível de conhecimento, de intimidade que você tem com Deus? É triste, mas uma coisa é verdade: algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as pessoas que podem, de alguma forma, afirmar que têm uma intimidade com Deus. É incrível, irmão, mas infelizmente há centenas de cristãos na igreja que apenas conhecem o Senhor pelo nome, ou às vezes conhecem o Senhor apenas pelas maravilhas que Ele faz, na vida de alguém. Às vezes a pessoa fala: não, Deus é verdadeiro, eu conheço fulano, estava doente, a doença era séria, era um câncer, sabe? E o povo se pôs a orar, a pessoa se consagrou, entrou na presença de Deus, Deus ouviu a oração daquela pessoa, e quando ela foi ao médico, o médico pôde afirmar, pôde diagnosticar que o câncer desapareceu por inteiro. Não só o tumor foi embora, como também todas as células cancerígenas desapareceram. As metástases ou coisa semelhante a isso foi embora, a pessoa está curada. Não brinca não, porque Deus é real. Ou seja, muita gente conhece o Senhor apenas pelos milagres que ocorreram muitas vezes na vida dos outros, mas ela mesma nunca desenvolveu uma intimidade verdadeira com Deus, irmão. Pessoas que, na verdade, qualquer vendaval, qualquer dificuldade, qualquer tribulação, é de um todo, que todo desejo que a pessoa tem de estar em Deus, vai embora, sabe? O que a gente mais vê nos dias de hoje, é pessoas levantarem pretextos, justificativas que, na verdade, se tornam até mentiras diante de Deus, para justificar a sua falta no reino, para justificar a sua falta com Deus. E é a prova de que falta intimidade dessa pessoa com Deus. O que significa intimidade, pastor? Ter intimidade com alguém é conhecer esta pessoa profundamente. É mais ou menos assim: suponhamos que você tem uma pessoa, uma família, um amigo, uma amiga, e você tem uma intimidade muito intensa com essa pessoa. Aí alguém chega para você e fala assim: ó, fulano, vou pegar aqui o exemplo da Juliana com a dona Neuraci, que são amigas há longa data, né? Aí de repente alguém chega para a dona Juliana e falou assim: dona Juliana, a senhora sabe o que a dona Neuraci está fazendo? O que está acontecendo? Não, porque esses dias eu peguei ela no pulo do gato, ela estava aprontando, fazendo isso. Ela vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: olha, todo ser humano é suscetível a erro, todo humano. Eu não vou dizer que é impossível que ela não possa fazer alguma coisa errada, mas eu prefiro ficar com o que eu conheço ela, pela intimidade que eu tenho, pela maneira que eu conheço, o perfil que ela sempre me demonstrou, não é isso que você está falando. Então eu vou esperar, conversar com ela, ou então, até que me provem do contrário, eu vou desconsiderar tudo que você está dizendo. Porque a intimidade que ela tem com a outra, os faz conhecer uma outra de maneira bem detalhista. É claro que a gente pode surpreender pessoas que fazem coisas que nunca fizeram na vida, porque nós estamos suscetíveis a erros. Mas pela intimidade que eu tenho com a pessoa, não, sinto muito, isso aqui pode ser mais uma mentira, pode ser mais uma fofoca, mas até então eu prefiro ficar com o que eu conheço. A intimidade que uma pessoa tem com a outra faz com que ela conheça a outra pessoa mais profundamente. E o que gera nisso? Passa tempo com ela, sabe o que ela gosta e exatamente o que ela quer. E aí o que nós entendemos? Com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele, é preciso passar tempo orando, lendo a sua palavra e esperando para ouvir a sua voz. Meu irmão, não tem como você desenvolver uma intimidade com Deus se você não passar tempo com Ele. Não tem como você desenvolver uma intimidade com o Salvador, não tem como você desenvolver uma intimidade com Deus, se você não estiver disposto a passar tempo com Deus. Não tem como, irmão.
Às vezes a pessoa fala: não, pastor, sou de Jesus, sirvo a Deus há tantos anos. Olha, pastor, já fui batizado nas águas. Alguns até dizem assim: pastor, até já recebi o Espírito Santo. Mas se você colocar essa pessoa junto de você e falar com ela de uma maneira um pouco mais profunda, ela vai revelar total falta de conhecimento de Deus. Tudo que ela sabe, tudo que ele sabe é baseado meramente naquilo que aconteceu à sua volta, mas ela não tem um relacionamento verdadeiro. Irmão, isso é a prova do porquê que tem tantos cristãos que se abalam facilmente na fé. Uma hora está lá na igreja fervoroso, buscando o Espírito Santo, outra hora não quer nem saber disso, isso não faz parte de mim. E de repente você vê a pessoa sentada juntamente com os ímpios, assentado na roda dos escarnecedores, e por aí afora vai. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Se eu não passar tempo com Ele, irmão, eu jamais vou criar essa intimidade, jamais eu vou criar esse laço entre o Senhor e eu. Jamais eu vou conseguir. E aí nós temos alguns exemplos de homens que demonstraram ter uma genuína intimidade com Deus. O primeiro, sem dúvida, é o que nós mais ouvimos falar em toda a nossa vida de vida cristã: Jó. A Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente, tinha uma saúde perfeita, uma família completa, mas de repente o diabo veio contra ele e pediu para prejudicá-lo. Por algum motivo, o Senhor permitiu, o Senhor deixou, mas o Senhor deixou bem claro: não toque ele na sua vida. Pode tocar em tudo quanto ele tem, mas na vida não. E o diabo num dia só levou tudo o que Jó tinha, tudo o que Jó possuía. A Bíblia fala que até a própria mulher chegou para ele e disse assim: ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque como que você ainda retém a sua fidelidade depois de toda essa queda que você sofreu? Você perdeu todas as suas posses, você perdeu todas as suas propriedades, você perdeu até o respeito da sua esposa, e até os seus filhos morreram. Amaldiçoa o teu Deus, desfaça disso. Por que você ainda retém essa sinceridade? E aí lá no livro, no capítulo 45, 42, no versículo 1, olha o que ele começa dizendo: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Irmão, tem muita gente falando de Deus sem se relacionar com Ele. Não pode, não deve você falar de algo sem primeiramente ter uma experiência, um relacionamento firme com Ele. Tem muita gente, irmão, falando de um Deus que ela mesma desconhece. Porque na hora da prova, na hora da luta, na hora da chateação, na hora que tudo dá errado na vida dele ou na vida dela, a primeira coisa que ele faz é esmurecer na fé. Quando na verdade era sobre ela que ele deveria se firmar. Falava daquilo que não conhecia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em outra tradução ele diz assim: eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje não. Hoje eu te conheço por andar contigo, por estar vivendo uma intimidade, um relacionamento. Os problemas e as provações de Jó não o afastou de Deus, pelo contrário, só fez com que a sua intimidade se fortalecesse ainda mais. Se os seus problemas, se as suas lutas, se as suas perseguições, se as suas dificuldades de alguma forma diminuem você diante de Deus, é porque você nunca o conheceu de verdade. Você nunca o conheceu de verdade. Se você é aquele cristão, não diga uma hora ou outra o desânimo tentar bater no teu coração. Não diga uma hora ou outra aquele sentimento de querer parar, o sentimento de querer desistir, porque tudo isso são tentações, e todos nós estamos sujeitos a tentações, porém a Bíblia fala que nenhuma delas serão maiores do que a gente possa suportar. Se você está caindo na tentação, se você está cedendo à tentação, não é porque ela é maior do que você, é porque você está entregando de mão beijada.
Porque Deus, Ele nunca nos deixará ser tentados acima daquilo que podemos suportar. As lutas de Jó não o fez perder a fé. A luta, as perseguições, as enfermidades, as tribulações, tudo que Jó estava vivendo em um só momento, não o fez sair da presença de Deus. Pelo contrário, foi exatamente através dela que houve uma intimidade mais forte. Antes eu te conhecia pelo que as pessoas me falavam. Eu até replicava, eu dizia a mesma coisa, porque o que eu ouvia, eu repetia, o que eu escutava, eu falava, mas como ele disse no começo, eu não compreendia, eram maravilhosíssimas para mim, mas eu não tinha entendimento algum. Hoje não. Hoje eu te sirvo, hoje eu ando na tua presença, porque eu tenho um relacionamento contigo, eu tenho intimidade com o Senhor. Quantas pessoas estão faltando desenvolver essa intimidade com Deus? Jó conheceu o Senhor, desenvolveu essa intimidade na hora da luta. Não para por aí, nós temos um outro exemplo de um homem chamado Moisés. No livro de Números, capítulo 12, versículo 1, olha o que o Senhor nos ensina. E falaram Miriam e Arão contra quem? Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Meu irmão, nunca use de pretexto para se levantar contra aquele escolhido de Deus. Nunca use pretexto algum. Aqui a Bíblia fala que Arão e Miriam, eles viram que Moisés havia tomado uma mulher cuxita para ser sua esposa, e eles se viram no direito de julgar a vida de Moisés por causa daquilo. E olha como Deus falou com eles, continua, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? A Bíblia nos mostra que quando Moisés foi chamado para poder tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia fala que ele virou para Deus e disse assim, Senhor, para mim não deve ser bom, porque eu sou um homem pesado de boca, pesado de língua. Quando eu falar, às vezes as pessoas vão me interpretar de maneira errada. E a Bíblia fala que Deus insistiu com Moisés, e Moisés ainda foi sincero com Deus. Não tem como, Senhor. Porque se eu for falar, se eu for dizer, eu vou falar de maneira pesada. Não quero ofender, mas muitos vão se sentir ofendidos. Então Deus virou e falou assim, esse aqui é quem? Arão, não é seu irmão? Sim, então coloque ele como sacerdote. Eu falo com você, você fala com Arão e Arão fala ao povo. Nada do que Arão tinha ou Miriam teve foi porque mérito deles mesmos, mas foi por causa de Moisés que o Senhor havia levantado. Muitas coisas que estão na nossa mão, não é porque fomos chamados de uma forma específica, mas porque Deus usou um canal para poder chegar até você. Então valorize os seus líderes, valorize aqueles que usam a sua vida como alguém que está agregando ao ministério. Nunca desperdice, eles acharam no direito, peraí, Deus também falava, a gente estava lá. Quando Moisés dizia alguma coisa, nós íamos perante o povo e falávamos o que queríamos. Deus também nos usava. Não, Deus falava com Moisés. Não falava com Arão, falava com Moisés, não falava com Miriam. Não se rebele, não levante pretextos para achar que agora, depois que de alguma maneira Deus te usa, que agora você está independente com Deus. Faça isso não. Tem muita gente que está embaixo de uma unção, tem muita gente que está debaixo de um ministério. Eu estou debaixo de uma unção que veio de um homem chamado missionário R.R. Soares. E a Bíblia fala que o servo nunca será maior do que o seu Senhor. Tudo que eu tenho até hoje foi por intermédio dessa unção que foi posta sobre a vida dele. E quando eles fizeram isso, olha o que Deus disse. E disse, volta lá. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o quê? Ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a... E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Primeira lição que nós aprendemos aqui, irmão, não envolva ninguém nos seus dilemas, não envolva ninguém nos seus problemas, não envolva ninguém naquilo que não tem assunto com eles.
A Bíblia fala que a questão que estava sendo levantada era entre Moisés, Arão e Miriam. Deus pegou aquilo e levou perante o povo? Não, Deus apenas chamou a quem interessava. O problema é com vocês três, então vamos resolver com vocês três. Tem gente que às vezes tem aquele prazer de envolver quem não tem nada a ver com o seu problema. Dissemina a contenda, contamina quem nem sabe. Às vezes tem aquele prazer, olha, eu vim aqui para falar com você, até para pedir oração. Mas o que está acontecendo? Não, eu não sei o que está acontecendo lá na igreja não. Olha, só sei que tem alguma coisa acontecendo. Ninguém falou nada para você? Não falou, então vamos orar. Vamos orar para Deus revelar para nós. Ai, misericórdia. Deus não fala com fofoqueiro, irmão. Deus não fala. Não envolva pessoas nas suas questões. É marido envolvendo mãe, é filho envolvendo pai, é pai envolvendo vizinho, amigos. Não envolva ninguém. Quando a coisa começou a criar uma demanda entre eles, a Bíblia fala que Deus chegou para Moisés, Arão e Miriam. Eu quero que vocês três saiam do meio do povo e se apresentem à tenda da congregação, porque eu quero falar com vocês. Agora eu vou falar com vocês. Agora nós vamos conversar. E olha o que o Senhor Deus diz, presta atenção. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles ambos saíram e disse: ouvi agora as minhas. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa? Olha o que Deus fez, faça favor aqui, vou fazer igual de manhã, o marido e a esposa, mas aqui vamos supor que ele é Arão e esse aqui é Miriam, são os irmãos que estavam se revoltados lá, né, com Moisés. Aí Deus chegou os dois e falou assim: quero que vocês três venham aqui, eu sou Moisés, eu sou o Senhor. Moisés está aqui, está vendo Moisés aqui, irmãos? Está ou não está? Está aqui. Aí está o Moisés aqui, está Arão e está Miriam. Aí o Senhor então olha para ele e diz o seguinte: agora eu quero que vocês ouçam as minhas palavras. Até agora vocês estão questionando Moisés. Até agora vocês não pararam para perguntar o que eu achava daquela situação. Até esse exato momento eu não recebi nenhuma oração sua, Miriam, e nenhuma oração sua, Arão, para falar a respeito desse assunto. Mas eu vi a revolta entrar no seu coração e a revolta entrar no seu coração. Então hoje vocês vão ouvir de mim, pela primeira vez, Deus fala direto com eles. E não foi para traçar propósito, foi para repreendê-los. Ouve agora as minhas palavras. E olha o que o Senhor então disse, preste atenção. Se entre vós houver profeta, eu o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Eu me apresentei em visão para você? Não. Eu me apresentei em visão para você? Não, mas eu me apresentei para Moisés. Eu não falei com você, não falei com você. Continua, olha lá, continua. Volta ali, volta. Ou em sonhos falarei com ele. Algum momento eu falei em sonho contigo? Não. Em algum momento eu falei em sonho contigo? Você percebeu, irmão? E olha o que continua dizendo: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa? E olha o que ele diz: boca a boca falo com ele. Ele quem? Moisés. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, vós não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Essa foi a primeira vez que Deus falou com Arão e Miriam. E como consequência dessa atitude rebelde, a Bíblia fala que a Miriam foi tomada por lepra. E quando a lepra começou a surgir na cabeça de Arão, a Bíblia fala que ele clamou por misericórdia, porque até o ministério ele perderia, porque a sacerdote não pode ter lepra no seu corpo. Até isso. Irmão, olha o nível de intimidade. Moisés tentou se defender de alguma forma? Não. Moisés tentou se justificar de alguma maneira? Não, porque quando você tem intimidade com Deus, existe aquele que é maior, que intercede por você e defende a sua causa. Deus chegou e disse assim: o que vocês estão fazendo? Porque se eu falo boca a boca com alguém, é com Moisés. Se eu falo face a face com alguém, é com Moisés.
não com vocês. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Olha o nível de intimidade que Moisés tinha com o Senhor, irmão. Não, pastor, eu acho que o senhor está equivocado. Moisés não falava face a face com Deus, não, porque ele mesmo disse que nenhum homem verá a minha face e viverá. Não, aí você se esqueceu. A Bíblia fala que o Senhor desceu no monte e junto com ele uma coluna de nuvem. A única coisa que separava Moisés e Deus é uma nuvem que se colocava como cortina entre os dois, porque Moisés estava no âmbito natural e Deus é espírito. Nenhum homem verá a minha face e viverá. A Bíblia fala que ele foi o único homem quem Deus falou dessa maneira. Irmão, quantas pessoas já não sabem nem mais quem fala com ele? Eu não sei, pastor, eu não sei nem como ouvir a voz de Deus, eu não compreendo a voz de Deus. Sabe, pastor, ultimamente eu tenho andado desorientado, ultimamente, pastor, eu estou cheio de confusão, mas pudera. A Bíblia fala que na mistura de muitos vinhos há embriaguez. Você ouve tanta gente e deixa de ter comunhão para ouvir aquele a quem você deveria dar ouvido. Outro exemplo, vamos lá, continuemos. João capítulo 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saberem de quem ele estava falando. Ora, um dos teus discípulos, aquele a quem Jesus o quê? Estava reclinado no seio de Jesus. A Bíblia fala que chegou o momento de que alguém haveria de traí-lo, porque assim deveria cumprir as Escrituras. E naquele momento que Jesus então revelou isso aos discípulos, foi o momento que todo mundo ficou espantado. E naquele exato momento só tinha um que tinha uma intimidade mais sincera com Jesus, João. E a Bíblia fala que ele estava deitado no peito de Jesus. Outro exemplo de quem tinha intimidade com quem? Com Deus. Irmão, João era capaz de ouvir as batidas do coração do mestre. João era capaz de sentir o calor do corpo de Jesus, irmão, porque ele havia desenvolvido uma intimidade com o Salvador. Pastor, ultimamente eu me sinto tão frio. Pastor, ultimamente eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Eu tenho lutado contra mim mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Não. Você não está lutando contra você mesmo. Você está lutando contra Deus, assim como Paulo lutou contra os agrilhões. É Deus te chamando, é Deus tentando te trazer para mais perto, e você sendo uma pessoa relutante e por escolha própria, está colocando-se cada vez mais distante. Você não está relutando contra você, porque se você estivesse lutando contra si próprio para desenvolver uma intimidade com Deus, você estaria indo contra tudo aquilo que pede para você se afastar, ou distanciar, ou desistir, ou parar, ou abrir mão. Outro exemplo que eu não posso deixar de citar, está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Olha outro exemplo. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi o quê? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como? E foi chamado amigo de... Me mostra na Bíblia qual outra pessoa recebeu esse título. Me mostra na Bíblia qual outra pessoa foi taxada com esse título: amigo de Deus. Irmão, olha os exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada. Eu poderia muito bem deixar só o exemplo de Jesus, mas alguém poderia dizer: pudera, né, pastor? Ele é o Filho de Deus. Ele veio para salvar a humanidade, mas eu deixei um pouquinho Jesus de lado e estou te mostrando homens que eram sujeitos às mesmas paixões que nós, homens que estavam sujeitos às mesmas tentações que nós, mas eles fizeram uma escolha: ter intimidade com Deus. Quando teve intimidade com Deus,
conheceu através das lutas. O outro que teve intimidade com Deus, conheceu o Senhor, foi defendido por Deus. O outro que teve intimidade com Deus, reclinou-se no peito de Jesus. E o outro agora aqui foi chamado amigo de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 17, diz assim, e disse o Senhor, ocultarei eu algo a Abraão o que eu faço? Continua. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus chegou a ponto de dizer assim, você acha que eu vou esconder alguma coisa de Abraão? Tudo que Deus pretendia fazer, Deus estava falando com Abraão, irmão. Tudo que Deus estava pretendendo realizar, Deus estava falando com Abraão. Deus disse, eu não vou ocultar nada dele. Eu não vou esconder absolutamente nada de meu filho Abraão. Porque eu o conheço. E eu sei que ele vai ordenar, vai ensinar, vai instruir que os seus filhos guardem os meus mandamentos. Para que andem na minha palavra, no meu concerto, na minha aliança. Todos esses homens tiveram um nível de intimidade com... O que tem acontecido com você de diferente nesses últimos anos? Eu não sei quanto tempo você serve a Deus. Nem sei qual foi a data precisa que você o aceitou como seu Senhor, seu único Salvador. Mas no que você melhorou de lá para cá? O que você agregou na sua vida num relacionamento com Deus? Todos esses homens desenvolveram uma vida de intimidade. Intimidade é conhecer a pessoa mais profundamente, é saber o que ela quer, é saber o que ela gosta, e não é diferente com Deus. Tanto que eu falava no culto pela manhã, o Espírito Santo falava, que tem pessoas que não sabem o que Deus quer da vida deles. Alguns chegam assim e falam, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Meu irmão, eu sei o que Deus quer de mim. Eu só não sei concretamente quais os planos que Ele tem para mim, porque aos poucos Ele vai revelando, mas eu sei muito bem o que Deus espera de mim. Eu sei muito bem quais são as expectativas que Deus tem a respeito de mim. Eu sei em quem tenho crido e eu sei para que fui chamado. E às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu nem sei, eu não sei o que Deus espera de mim, eu não sei o que Deus quer da minha vida, pastor. Isso é uma prova clara de você dizer, eu não tenho intimidade com Ele. Porque se você tivesse intimidade com Deus, você saberia exatamente o que Ele espera de você. Se você tivesse intimidade com Deus, você saberia exatamente quais as coisas eram necessárias ser colocado em ordem. Então nós vamos ver aqui, quando temos intimidades com Deus, somos primeiro, mais fortes. Ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. E, naturalmente, a sua intimidade com Deus determina também as suas ações. Então nós vamos ver agora algumas evidências de pessoas que poderiam estar tendo intimidade com Deus. E a primeira é aprender a passar mais tempo com Deus, mais tempo de qualidade, irmão. É passar tempo com Deus de qualidade. Não é passar por passar, não. Não é buscar por buscar, não. E a primeira coisa que nós aprendemos, que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela passa mais tempo na vida de oração. Ontem, quantas vezes ou quanto tempo você tirou para ficar a sós com Deus? Naturalmente, final de semana, nem todo mundo trabalha. Se fosse durante o dia ou trabalho intenso, a pessoa poderia até dizer, pastor, eu estou cheio de coisa para fazer, eu já acordo cedo demais e já vou para a cama tarde demais, então não tem aquele tempo mais aberto para poder ficar no quarto, buscando a Deus, orando, falando com Jesus. Mas e ontem? Quanto tempo você tirou para ficar a sós com Deus? Quanto tempo você tirou para buscar o Salvador? Não, pastor, mas eu já fico com Deus, porque lá em casa é assim, eu acordei, a primeira coisa que eu faço é ligar o som e deixar as músicas, louvores tocando. Isso não é passar tempo com Deus, irmão? Eu falei para o pessoal de manhã que é mais ou menos assim, você foi lá, ligou a Aline Barros, ficou o dia inteiro ouvindo o hino da Aline Barros, você passou o dia com a Aline, mas não com Deus.
Você passou o dia inteiro com a Aline, mas você não passou com Deus, porque você deveria parar tudo que você estava fazendo e passar um tempo ali falando com Deus. Falando para Ele dos seus temores, falando para Ele das suas fraquezas, falando para Ele das suas dúvidas, falando para Ele daquilo que tem te dominado, falando para Ele das coisas que você não tem conseguido dizer não, e quando você se demonstra fraco, é aí que Deus nos faz o quê? Fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Passou o dia inteiro com tanta coisa, com muitas coisas, menos com Deus. Que intimidade é essa? Eu trouxe o meu telefone aqui de propósito. Porque tem pessoas que é tão íntima do seu celular, que é capaz de falar exatamente o que fazer nele. Se eu pegar aqui e te entregar meu celular, e se você me perguntar alguma coisa, eu vou falar para você assim, ó, clica em tal lugar, entra em tal pasta, e lá, rola para baixo um pouco, e lá vai estar o que você quer. Porque de certa forma eu conheço o meu, mas tem gente que não conhece o teu Senhor. Você sabe encontrar tudo que você quer no seu telefone, porque você se familiariza com ele. Inclusive, é a primeira coisa que você faz, é procurá-lo quando você acorda de manhã bem cedo. E às vezes a pessoa está tão ligada a ele, que às vezes a pessoa pega lá, bate o dedo assim, abre o WhatsApp, passa para lá, para cá, não tem nenhuma mensagem, mas ele está lá só para olhar. Porque virou um hábito, virou um costume, a pessoa estar junto com o seu celular. Mas até hoje as pessoas não criaram um hábito, não desenvolveram um hábito de acordar e adormecer com Deus. Você quer ver o exemplo? Lucas capítulo 22, versículo 39. Olha o que o Senhor Deus vai nos ensinar, preste atenção. Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo foi como costumava para o monte das... E também os seus discípulos Ou seja, a palavra costumava significa ele criou um hábito de sempre ir ao Monte das Oliveiras para falar com Deus. Quais são os hábitos que você tem de orar a Deus? Quais os horários do dia que você tira para ter o hábito de falar com Deus? É algo que você não pode perder. É algo que se você não estiver fazendo, te incomoda. É algo que se você não exercer, aquilo te deixa mal. Antigamente, quando alguém tinha uma intimidade com Deus, se ele por causa do cansaço ou da distração viesse a dormir sem orar, no outro dia ele amanhecia meio que até perturbado. Meu Deus do céu, me liberta, Deus, que eu estou endemoniado, porque não pode ter dormido sem falar contigo. Fica no desespero. Hoje, irmão, dorme, acorda, anda, compra, vende, come, vive e não fala com. Toda pessoa que tem intimidade com Deus passa tempo na oração. E Jesus, como costumava, era um hábito que ele desenvolveu, ir até o Monte das Oliveiras, e ali ele falava com Deus. Passava tempo. Se você olhar as Escrituras, você vai ver que houve momentos que Jesus passava a noite inteira em oração. E agora, eu não acredito que você seria uma pessoa sem temor para dizer da seguinte forma, tentando justificar a nossa falta: ah, pastor, mas pudera, Jesus não era tão ocupado como eu sou. Jesus não tinha tanta coisa para fazer como eu tenho. Jesus não tinha tanta responsabilidade como eu tenho. Pois é, você tem responsabilidade para cuidar da sua casa, você tem responsabilidade para cuidar da sua empresa, mas ele tem responsabilidade para cuidar do universo. Então não vem me dizer que Jesus era um homem desocupado. Repita comigo: existem muitas coisas importantes, mas algumas delas é prioridade. E só quem tem intimidade com Deus sabe que a oração deve vir em primeiro lugar. É a sua prioridade como homem de Deus. É a sua prioridade como mulher de Deus. Como o próprio Deus nos ensinou, que pela manhã tu ouvirás a minha voz.
Pela manhã, você levanta, procura saber qual foi o primeiro encarte, qual foi a primeira coisa que você recebeu de bom dia, para você primeiro compartilhar com todo mundo. Mas ali não dobrou seus joelhos e falou com Deus e perguntou para ele: Senhor, como é que vai ser hoje? Porque até onde eu sei, a tua palavra diz que eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Senhor, qual é o pensamento que o Senhor tem para mim hoje? Deus, eu vou passar por alguma provação hoje, Deus? Deus, eu tenho que me vestir da armadura de Deus? Fala comigo, Senhor. O que o Senhor me ensina? O que hoje está reservado para mim? Eu tenho que me vestir da armadura de Deus? Já tenho que levantar com o capacete da salvação, com a espada do Espírito e com o escudo da fé, Senhor? Ou eu posso ficar de boa? Quem tem intimidade com Deus, fala com Ele. O dia é péssimo e a pessoa não consegue extrair dali nenhum louvor a Deus. Não consegue extrair dali nenhum louvor ao Pai. A Bíblia fala que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele tinha como hábito orar, falar com Deus. Passar tempo com Deus em oração prova o seu nível de intimidade com Deus. Ah, pastor, mas é Jesus, o que o senhor quer falar de Jesus? Então vamos pegar algumas outras pessoas. O primeiro, Atos capítulo 9, vamos lá? Versículo 1. Vamos pegar o exemplo de homens que tinham intimidade com Deus. Atos capítulo 9, versículo 1. Eu não vou ler desde o versículo 1, só vou citar para a gente poder chegar no versículo principal. Aqui conta o relato de um homem chamado Saulo, e a Bíblia fala que ele ainda respirando ameaças de morte, pediu cartas para ir a Damasco, aonde ele sabia que havia um grupo de cristãos reunidos, falando de quem? Falando de quem? De Jesus. E a Bíblia fala que ele pediu cartas para que quando ele chegasse naquela região, ele pudesse pegar todo mundo e conduzir presos para Jerusalém e fazê-los sofrer, porque eles não poderiam falar naquele nome. E a Bíblia fala que estava lá, Paulo se achando, indo no caminho. De repente, um resplendor de luz o cercou, de maneira que Paulo caiu de joelhos, e por 3 dias ele não viu, e nem comeu, e nem bebeu. E aí então o Senhor vem e fala com um dos seus discípulos, lá no capítulo, no versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado, pois eis que ele está. A primeira coisa que um crente aprende a fazer quando entrega a sua vida para Deus é orar. É a primeira coisa, irmão. E tem pessoas que até hoje falam assim: não, pastor, eu sou tímido, eu não sei falar com Deus, não. Então eu te pergunto, que intimidade você tem com Ele? Porque quando você tem intimidade com alguém, você sabe até que ponto você pode ir, é ou não é? Sim ou não? Quando você tem intimidade com alguém, você sabe até onde você tem liberdade para poder ir. Dependendo da pessoa, você tem liberdade para brincar, e tem pessoas que você fala: não posso brincar com essa pessoa, porque ela não gosta desse tipo de brincadeira. A sua intimidade determina, as suas obras determinam o nível de intimidade que você tem com Deus. Paulo, que tinha ódio do evangelho, tinha ódio do cristianismo, agora a Bíblia fala que ele estava orando. Toda pessoa que quer desenvolver uma intimidade mais séria com Deus, vai passar mais tempo na oração. Eu não sei você, irmão, mas eu já vi muitas pessoas que a oração é um fardo, que a oração é um peso. Se tivermos que fazer assim: pessoal, vamos fazer uma oração aqui, vamos buscar Deus. Os primeiros 5 minutos vai bem. No próximo minuto a pessoa já não sabe mais o que falar. A gente tem tanto assunto quando encontra uma pessoa que tem intimidade, não é? A gente fala de coisa, e às vezes a gente fala até coisa repetida, que a gente já falou milhões de vezes. Mas gasta tempo ali na conversa. E com Deus, nos primeiros minutos, já acaba tudo, não temos nem mais o que falar. Aí o pastor continua orando, aí daqui a pouco a pessoa já está se dispersando.
Aí ela muda o pé para cá, ela muda o pé para lá, aí começa a mexer nas costas, né? Aí abre o olho assim para ver se é só ela que está meio dispersa. Ela vê que tem gente orando, ela fecha o olho de novo, né? Aí ela já só mexe a boca, já não fala mais. Quando não, para e fica inerte assim. Às vezes dá até medo na gente. A gente olha assim e fala, manifestou? Não. Porque aí fica parada assim, ó, ou vai morrer. Jesus está tirando o espírito na hora ali, ó. A pessoa já não tem mais comunhão. Aí ela já olha para o outro, vê como ele está orando. Aí já olha para o outro, já vê como está orando. Aí observa um e vê. Você já percebeu nos dias de hoje? Está tendo culto, aquela adoração, aquela busca. Aí tem gente tirando foto, filmando. Está lá o pessoal ministrando louvor, ministrando a oração e está lá filmando. Aí vira a câmera, tira foto. E às vezes no meio da oração está lá selecionando qual ficou boa. Aí já posta lá no Instagram. Só aparência. Só aparência. Intimidade com Deus você não está tendo. Intimidade com Deus você não está tendo. Paulo, a Bíblia fala que Deus chegou para Ananias e fala assim: rapaz, vá até tal lugar. Tem um homem lá, ele se chama Saulo, é de Tarso, e ele está orando. Quando Ananias ouviu o nome, como é que é o nome, Senhor? Saulo de Tarso? Não, Senhor. Não posso ir lá, esse homem tinha cartas para nos destruir. Deus então virou para Ananias e disse: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário padecer por causa do meu nome. Vai lá, porque eu tenho um plano para a vida dele. Qual é o seu nível de intimidade com Deus? Qual que é o seu nível de comunhão com Deus? Qual que é o seu nível de entrega para Deus? As minhas ações, as suas ações, determinam o quão íntimo nós somos de Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.